Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz e neste vídeo farei uma breve narrativa a respeito da gênese, das origens da atual cidade e município de Capela, na região do Vale do Rio Paraíba, na zona da Mata Alagoana. As origens de Capela, naturalmente, se associam a uma capela, ou seja, a uma igreja. Capela é o termo utilizado no catolicismo para designar uma igreja menor, chamada de pequena igreja, para distinguir, diferenciar das grandes igrejas, das igrejas maiores, que são as matrizes paroquiais. Hoje, muitas capelas antigas hoje são matrizes paroquiais, né? Foram elevadas à dignidade de matriz e sofreram reformas, evidentemente, para se adaptar à nova realidade. Então, uma capela era e é uma igreja menor, uma igreja que pertence ou integra a jurisdição de uma paróquia, antigamente chamada de freguesia, né? Antigamente as paróquias eram chamadas de freguesias e as capelas elas integram a jurisdição eclesiástica dessas freguesias ou dessas paróquias. Então, o nome do município, da cidade de Capela, se relaciona exatamente a uma dessas capelas. Uma dessas pequeninas igrejas erguidas aqui no nosso território, no território brasileiro, no território alagoano, durante o período de povoamento ou de colonização deste território. Como vocês já devem saber, a nossa colonização teve como um dos seus fatores determinantes a religião, o catolicismo, o cristianismo católico. Foi um fator determinante do povoamento, da colonização. A civilização brasileira avançou do litoral pela zona da mata até atingir os sertões, levando consigo a assistência religiosa de padres, de frades, de missionários, de rezadeiras, de benzedeiras, de ermitães, pessoas ligadas ao culto, ao cristianismo católico, à religião católica. E geralmente essas pessoas, esses líderes católicos, edificavam junto com o povo uma igrejinha, uma capelinha, às vezes um cruzeiro, às vezes um nicho onde se encontrava a imagem sagrada de algum santo da Igreja Católica. Assim aconteceu com aquela região do Vale do Paraíba, na zona da Mata Alagoana, a região onde se encontra o atual município de Capela. Então, o povoamento daquela área começa a partir da edificação de uma pequena igreja, a partir de uma capela. Né? Essa capela, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, foi construída, edificada, sob a coordenação do senhor Manuel Ferreira Dias. Manuel Ferreira Dias foi um dos primeiros colonizadores daquela área, daquela região, junto com o seu pessoal. Ergueu, edificou, construiu uma capela consagrada a Nossa Senhora da Conceição, que é hoje a matriz da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, lá na cidade de Capela. Então, as origens da povoação, as origens de toda a colonização daquela área do Vale do Paraíba, na zona da Mata das Alagoas, começa em derredor de uma capela, desta
pequena igreja construída em honra de Nossa Senhora da Conceição pelo colonizador Manuel Ferreira Dias. Esse povoado, a partir da cultura da agromanufatura açucareira, que foi outro fator econômico, né, determinante da nossa colonização, do nosso povoamento, então, a partir da agromanufatura açucareira, dos engenhos de fabricar açúcar, das plantações, dos canaviais, isso tudo determinou a prosperidade, o desenvolvimento econômico daquela região, daquele povoado, que logo foi elevado à condição de vila, através do decreto número 52 do dia 16 de outubro de 1890, no comecinho do período republicano brasileiro, nos inícios da República do Brasil. Em 1890, aquele povoado da Capela, como era chamado, foi elevado à condição de vila. Quando um povoado era elevado à condição de vila, isso significava que aquele povoado estava crescendo, estava prosperando, estava se desenvolvendo. Né? Portanto, a elevação do povoado da Capela à condição de vila em 1890, depois de praticamente um século de existência, porque é o início da povoação, a construção da capela de Nossa Senhora da Conceição por Manuel Ferreira Dias, deve datar do final do século XVIII, né? Justamente depois que aquela área foi desocupada com a destruição dos mocambos palmarinos, que constituíam o grande quilombo dos Palmares, né, o maior de todos os quilombos da história do Brasil e das Américas. Então, com a destruição dos mucambos, que eram comunidades quilombolas, a população de origem portuguesa ou de origem mestiça, luso-brasileira, começa a avançar por aquela área, a ocupar aquele espaço geográfico que antes era dominado pelos mocambos palmarinos, ou as pequenas comunidades quilombolas de Palmares, que subsistem algumas até hoje, né, naquela área do Vale do Paraíba. Pois bem, então este senhor, Manuel Ferreira Dias, é um desses colonizadores, e foi ele que edificou esta capelinha, que dá origem ao nome, à toponímia da cidade, município da Capela. Essa vila teve também a sua prosperidade, o seu desenvolvimento reconhecidos e foi elevada à categoria de cidade, ou seja, de município, já no período republicano, na Primeira República ou na República Velha, né? Então, em 2 de julho de 1919, Capela foi elevada à condição de cidade, status municipal. Isso pela lei número 805 de 1919. Então, a partir daí, Capela, que era uma vila, se torna uma cidade. Posteriormente, foi criada a comarca, que é o distrito judicial administrado por um juiz de direito. Então, a comarca da Capela foi instituída, criada pela Lei número 855, no dia 7 de junho de 1920, pouco depois da elevação à categoria de cidade. Sob o ponto de vista eclesiástico ou religioso, né, na formação católica daquele território, daquela cidade, daquele município, daquela área, Capela foi elevada à condição de paróquia, ou seja, conquistou
a sua autonomia eclesiástica, tornando-se uma freguesia, uma paróquia autônoma, com o seu próprio vigário, o seu próprio pároco, no dia 22 de fevereiro de 1912. 22 de fevereiro de 1912, por um decreto do bispo da Diocese das Alagoas, era assim chamada naquela época, Dom Manuel Antônio de Oliveira Lopes. Então, a paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Capela foi criada por Dom Manuel Lopes em 1912. Vejam, a criação da paróquia antecede a criação da cidade, que foi em 1919. Quando a paróquia foi instituída, em 1912, Capela ainda era uma vila, não era ainda uma cidade. Portanto, a criação da paróquia, em 22 de fevereiro de 1912, antecede a elevação da vila à condição, ao status de cidade. Quem criou foi o nosso primeiro arcebispo, Dom Manuel Lopes. Dom Manuel Lopes foi o segundo bispo da chamada Diocese das Alagoas, mas ele foi o primeiro arcebispo de Maceió. Por quê? Porque a Diocese de Alagoas passou a se chamar Diocese de Maceió e em 1920 foi elevada à categoria de arquidiocese. Então, Dom Manuel Lopes, que era o bispo, passou a ser arcebispo da arquidiocese de Maceió. Então, ele foi o fundador da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, no município de Capela. Então, a devoção a Nossa Senhora da Conceição, naquela região do Vale do Paraíba, a partir do município de Capela, é uma devoção muito forte, trazida pelos primeiros colonizadores daquela região, liderados por este senhor Manuel Ferreira Dias, que é o construtor da capela de Nossa Senhora da Conceição, que hoje é a sede da paróquia, é a matriz paroquial de Nossa Senhora da Conceição, do município da Capela. A civilização alagoana e a civilização brasileira como um todo, ela teve como um dos fatores determinantes da sua formação histórica a presença do catolicismo. A religião, a Igreja Católica, é um dos fatores determinantes da formação da civilização brasileira e da civilização alagoana. Esta é a origem a história da origem, né, das raízes do município, da cidade, da Capela, que está intrinsecamente relacionada com a evolução da religião, as missões católicas, o avanço do catolicismo pela Zona da Mata, Agreste e Sertão do território alagoano, sobretudo naquela região do Vale do Paraíba. Assim sendo, Capela, o município, a cidade de Capela, é um marco nesse processo de colonização do território alagoano e, sobretudo, de cristianização por parte da Igreja Católica do território das Alagoas.